no Repórter Eco de hoje, um grupo de mulheres de Osasco, na Grande São Paulo, resgata a arte de bordar que ficou esquecida por gerações. Conheça também a pesquisa que reúne tudo o que já foi descoberto sobre as águas-vivas da América do Sul. E ainda o projeto Casa Ecoativa aproxima os moradores da periferia dos produtores de alimentos orgânicos. A ideia é reduzir preços sem desperdício e com a qualidade dos produtos livres de agrotóxicos. Cientistas de vários países participam de estudo que organiza um banco de dados sobre um dos seres vivos mais antigos da Terra. E com agulha e linha, esta turma busca inspiração nas lembranças de infância para decorar o algodão branco com espécies da flora e da fauna brasileiras. Os orgânicos começam a chegar à mesa dos moradores da periferia de São Paulo. A iniciativa é da ONG Casa Ecoativa, que aproxima o consumidor do produtor. Os alimentos ficam mais em conta, sem perder a qualidade. Nas margens da represa Billings, um pedaço preservado de Mata Atlântica abriga animais silvestres e aves como as garças. A agricultura orgânica ganha espaço na região. A iniciativa nasceu da parceria entre os donos de um sítio e a Casa Ecoativa, um projeto cultural e de agroecologia criado por moradores da área. Pequenas hortas cultivadas revelam uma variedade de espécies. Milho, gengibre e açafrão da terra dividem o mesmo canteiro. É o chamado plantio consorciado. Tem ainda uma diversidade de verduras, legumes e temperos como manjericão. Tudo sem agrotóxicos. É só colher, lavar e comer. As plantações ocupam 1/3 dos 150 mil metros quadrados do sítio. O restante é a área de preservação ambiental. Quando a gente vai à feira ou ao mercado comprar produtos orgânicos, o preço de toda essa produção que respeita a natureza costuma ser alto. Mas o pessoal da Casa Ecoativa aqui na Ilha do Bororé encontrou um jeito de tornar esses produtos mais em conta. Como é que vocês conseguiram fazer isso, Jason? Bom, na verdade a gente aproximou o cliente do produtor, do agricultor da própria região, né? A gente articulou, a gente convida as famílias a bancarem essa produção agrícola e ter esse contato, de você criar uma relação de amizade, de confiança com quem está produzindo o seu alimento, né? Então as pessoas, as famílias financiando esse produtor, essa mão de obra e valorizando esse serviço, você tira o atravessador desse caminho, que é o que acaba encarecendo o produto. Mesmo sem a figura do intermediário, os preços ainda são mais altos comparando com produtos convencionais de supermercado, que não garantem o cultivo orgânico. Por exemplo, o feijão carioca que está aqui, em algumas feiras orgânicas, ele chega a ser vendido até R$ 23,00 o quilo. E a gente está vendendo a 16. Entre 20 e 30 famílias da região vêm aqui todo sábado fazer suas compras. A iniciativa ganhou um nome, CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. E a gente, junto com essa aproximação do cliente com o produtor, no caso a Tomi, do Sítio Paiquerê, ela nos envia os produtos que tem na semana, a gente repassa isso para as famílias e elas escolhem o que elas querem consumir nessa semana. Como os produtos são colhidos por encomenda, não existe desperdício. Só sai da terra o que já está vendido. A ideia do projeto, segundo o educador, é ir além da simples relação de consumo. A gente consegue trazer discussões em torno de alimentação saudável, de nutrição, de desperdício, de consumo, o que eu quero consumir, né? Então a gente parte de uma outra lógica. O cliente, ele tem acesso ao produto sazonal, ao que está sendo produzido na época. Então não é o que ele quer a todo tempo. A gente está falando de uma outra lógica de consumo. Se fosse hoje, por exemplo, as pessoas teriam banana, abóbora, soja, limão, pimenta, mandioca, feijão, café, ovo, cambuci, abacaxi. Ainda que seja sazonal, dá para garantir uma grande variedade. Não, grande variedade, né? Principalmente porque nesse modelo você garante uma agricultura diversificada, né? Não é só um tipo de produto sendo produzido o tempo todo, né? Que é a monocultura. Você chega e tem uma produção só da mesma espécie variada. Você garante essa diversidade consumindo dessa maneira.
Aí é só usar a criatividade para preparar novas receitas, como fez a Tomi com a Rosela. Essa plantinha aqui, em japonês, chama-se ume. Como nós conseguimos a semente do ume, nós começamos a fazer geleia também. Começamos a fazer no consumo próprio, servir no café da manhã, que a gente serve para as pessoas, né? E houve uma boa aceitação. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Relatório da ONU confirma que 2016 foi o ano mais quente da história, desde que começaram as medições em 1850. O aumento médio da temperatura em relação à era pré-industrial alcançou 1,1 graus Celsius. O estudo prevê que os chamados fenômenos extremos de calor e seca devem prosseguir em 2017. Cientistas descobrem que a população de pinguim-jadélia no leste da Antártica é bem maior do que era estimado. 6 milhões de aves da espécie, o dobro do que se calculava, vivem no continente gelado. Apesar do grande número, a espécie enfrenta ameaças devido às mudanças climáticas, ao recuo do gelo e ao declínio de crios, alimento principal das aves. A população global de pinguins é calculada entre 14 e 16 milhões. A Fundação SOS Mata Atlântica divulga que apenas 6 dos 240 pontos de rios que estão nesse bioma têm água com boa qualidade. Isso representa 2,5% dos pontos monitorados. O documento da ONG ambientalista traz o resultado de 1.607 análises feitas em 73 municípios de 11 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Em nenhum ponto analisado, a água foi considerada de ótima qualidade. Em 70% das regiões, a qualidade é regular e em 23%, ruim. A Organização Mundial de Saúde recomenda vacina contra a febre amarela para regiões dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Áreas urbanas das cidades do Rio, Niterói, Capital Paulista e Campinas são exceção. A OMS já tinha recomendado a vacinação para todo o estado do Espírito Santo e 69 municípios da Bahia. Antes do surto da doença, existia orientação para todo o estado de Minas Gerais. E aguarde porque tem mais. Grupo de bordadeiras resgata a arte de desenhar com agulha e linha. E a seguir, cientistas reúnem todo o conhecimento sobre as águas-vivas da América do Sul. Os dados podem ajudar a prevenir acidentes nas praias brasileiras. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma pesquisa mapeou quase 1.000 espécies de águas-vivas na América do Sul. Algumas delas vivem em lugares extremos e profundos, onde a luz do sol não chega. O estudo pode servir de base para o desenvolvimento de medicamentos, de produtos alimentícios e até para evitar acidentes com banhistas. Elas são exímias nadadoras, donas de uma diversidade impressionante de tamanhos, formatos e detalhes coloridos. Em algumas, os tentáculos lembram pequenas cortinas feitas com miçangas. As águas-vivas pertencem a um dos grupos de animais mais antigos do planeta e podem nos ajudar a compreender o processo de evolução. Por serem animais de origem muito antiga, mais de 600 milhões de anos, um dos grupos mais antigos a surgir no reino animal, quando você vê uma água-viva, você começa a imaginar o que existia naquele animal primitivo.
Antônio Carlos Marques é biólogo e professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Ele coordenou um trabalho científico com pesquisadores de alguns países para organizar todo o conhecimento que se tem sobre as águas-vivas nos 2 oceanos que contornam a América do Sul. O trabalho, publicado em 2016, contabilizou cerca de 950 espécies na área estudada e deve servir de base para novas pesquisas. A gente vê, por exemplo, determinadas regiões da América do Sul que são pouquíssimas conhecidas, como, por exemplo, a costa sul da América do Sul, na região patagônica, ou aqui no Brasil, a costa norte brasileira, na região, por exemplo, do litoral de Amapá e Pará. Além disso, uma outra deficiência muito grande que nós temos sobre o conhecimento de águas-vivas em geral é o que nós temos no mar profundo. O mar profundo do Atlântico Sul, o nosso conhecimento é limitadíssimo. Então a gente está perdendo chance de saber mais sobre o que nós podemos usar e o que nós temos que eventualmente controlar. Antônio Carlos, que é também diretor do Centro de Biologia Marinha da Universidade, conta que as águas-vivas podem ocupar desde a superfície a grandes profundidades de até 7.000 metros. Algumas espécies preferem áreas de estuários, outras costões rochosos ou fundos de areia. E quando estão na superfície, no vai e vem das correntes marítimas, podem oferecer risco aos banhistas. Todas as águas-vivas elas têm umas células bem pequenininhas que se chamam nematocistos, que acumulam veneno dentro de si. Essas células, quando em contato com determinada presa ou determinado predador, por exemplo, com a pele dos banhistas, que elas não identificam exatamente o que é, elas como que explodem e elas inoculam, como se fosse uma pequena agulha hipodérmica, elas inoculam veneno dentro da presa ou do predador. Casos de queimaduras de banhistas têm ficado cada vez mais comuns nas praias. Acho que existem 2 fenômenos aí. Um fenômeno é um fenômeno de real aumento populacional de algumas espécies de águas-vivas. Por que isso pode acontecer? Talvez pela remoção ou diminuição dos seus predadores naturais, talvez por melhores condições que elas utilizem nos ambientes e as populações acabam então crescendo. Por outro lado, existe um outro fenômeno que é o adensamento, ou seja, a população é basicamente a mesma que sempre existiu naquele local. Isso acaba dando uma impressão para nós seres humanos de que existem mais águas-vivas do que o normal. Na realidade, elas simplesmente estão mais concentradas naquele local. Mudanças climáticas, poluição dos mares e sobrepesca podem estar entre as causas do maior aparecimento de águas-vivas nas praias, afirma o biólogo. O que nós temos hoje são várias linhas de pesquisa no mundo inteiro e nada ainda foi comprovado. Algumas sugerem que pode haver sim alguma relação, por exemplo, com mudanças climáticas globais. Outros, entretanto, mostram que são questões muito relacionadas ao local onde elas estão, como por exemplo uma perturbação específica daquele local, uma mudança de correntes específica, uma mudança de ventos específicas que simplesmente aumente a agregação delas num determinado local. Como é que se resolve isso? Existe uma forma de prevenir, de avisar, de alertar que naquela região existe água-viva, existe risco por causa de uma maré, por causa de algum fenômeno? Bom, para isso, primeiro a gente precisa saber quais são as águas-vivas que estão naquela região. Nesse aspecto, o nosso estudo ele tenta organizar justamente esse tipo de informação, quais são e onde estão. Além disso, a gente precisa compreender melhor como é a ecologia e as variações populacionais das águas-vivas, das espécies de águas-vivas em determinadas regiões. Se a gente tiver esse conhecimento melhorado, a gente vai conseguir criar modelos de previsão sobre riscos. Eu acho que esse é o mundo ideal, mas para isso a gente ainda precisa ter muito conhecimento sobre determinadas áreas, como por exemplo, biologia de populações de águas-vivas, ecologia dessas populações, que a gente ainda está levantando os dados. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet.
cartão postal da Nova Zelândia, no sudoeste do Oceano Pacífico. Este lugar de rara beleza é Milford Sound, o mais famoso dos 15 fiordes que compõem o Parque Nacional de Fiordland. Tem cerca de 17,5 km e ocupa menos de 2% da área total do parque. Fiord é uma palavra de origem norueguesa, que significa Porto Seguro, porque suas águas são tranquilas. É um enorme vale rochoso inundado de água, formado pela ação do gelo nas idades glaciais nos últimos 3 milhões de anos. Nesses períodos, a temperatura da Terra caía, as geleiras se expandiam e o nível dos oceanos baixava. Camadas de gelo com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados avançavam sobre regiões mais quentes, escavando a superfície por onde deslizavam. O gelo arrastava o que encontrava pela frente, arrancando pedaços de rocha. O resultado são os vales estreitos como esse, que atrai mais de 1 milhão de turistas por ano, entre aventureiros e apaixonados pela natureza. Como os fiordes estão relacionados ao avanço das geleiras, a maioria deles aparece em regiões de altas altitudes, mais próximas da Antártica ou do Ártico, como é o caso da Nova Zelândia. No fiord de Milford Sound, as montanhas chegam a ter entre 1.000 e 1.600 metros de altura. Fica em um dos pontos com maior índice pluviométrico do mundo. Como chove muito, dezenas de cachoeiras caem do topo das rochas. Milford Sound, um cenário paradisíaco, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade. E você vai ver a seguir: a arte de bordar lembranças da infância e gerar renda. O Repórter Eco volta logo mais. Um trabalho feito à mão, com olhar sofisticado e natureza social. São as bordadeiras do Jardim Conceição, em Osasco, na Grande São Paulo. Elas se uniram para criar um grupo que transforma lembranças da infância em arte e renda para as famílias. Eu sou Terezinha Mendes, vim de Teresina, Piauí. Luísa Nunes, eu sou de Salvador, Bahia. Maria Luísa Mendes Barbosa, Januária, Minas Gerais. Neide Maria de Santana Alves de Souza, de Osasco, São Paulo. Mulheres de lugares distintos e distantes, com histórias de vida bem diferentes. Um grande encontro predestinado, movido por uma inspiração em comum: o bordado à mão. Quando eu era muito pequena, eu lembro que minha mãe bordava o enxoval dos meus irmãozinhos, né? Que são 13 irmãozinhos. 13? Comigo. E eu tinha muita vontade de aprender, mas daí fui crescendo, já fui para a cidade grande e nunca que eu aprendi esses pontos. Filha de bordadeira no Ceará, Sônia Leal só aprendeu o ponto que tanto queria no curso que fez em Osasco, na Grande São Paulo, onde também encontrou mulheres da comunidade com vontade de independência. Juntas, elas buscaram capacitação, se organizaram e criaram a Associação Bordadeiras do Jardim Conceição. A gente sempre aprende alguma coisa no dia a dia com a outra, né? Aí os pontos que a gente sabe, às vezes, a gente fazendo aqui, a gente descobre uma maneira mais fácil de fazer, uma descobre e já passa para outra, e é sempre um aprendizado. Na prateleira, os carretéis reservam uma aquarela de linhas que ganha vida no entra e sai da agulha pelo tecido. Grande parte das 30 bordadeiras trabalha em casa, mas este grupinho formado pela liderança está sempre bordando a várias mãos. É uma troca essencial. Conta causa, história da nossa vida, conta o que aconteceu com ela, na casa dela. Então a gente divide, como é que fala? Divide experiências. Espécies da flora e da fauna brasileira e até algumas exóticas decoram o algodão branco.
A coleção inspirada na natureza nasceu nos quintais da infância de algumas delas. Lá onde eu morava é mais o beija-flor, o canarinho, que tinha esses outros, que nem o papagaio também. E o que tinha lá na sua cidade? Aí tinha a manga, o caju, a jaca. Então tem uma coisa afetiva também, Sim, enquanto tem. você está bordando? Aí a gente lembra lá da infância, né? Na cartilha do bordado, as flores do ipê rosa são feitas com o ponto nó francês. As folhinhas da jabuticabeira vão aparecendo com o ponto margarida. O capricho é tanto que no bordado pronto a gente pode ver detalhes. Frutos verdinhos e maduros distribuídos pelo tronco e galhos da árvore nativa de Mata Atlântica. Entre as aves da coleção estão a saíra sete cores, o canário da terra e o papagaio. Esta coxa, que mede 2,40 metros por 2,60, é a maior peça produzida na associação. São 750 pequenos bordados. Um trabalho que levou 2 meses e que passou pelas mãos de todas as bordadeiras. Ela é formada em 30 faixas, de 2,60 por 10 centímetros, e tem 25 bordados cada faixa. Então, bordadeira aqui foi 30 bordadeiras que participou. Mas teve a menina que riscou, teve a outra que cortou, a outra que colocou a linha, a outra que molhou, é assim. Aqui teve a mão de todas. O artesanato transformou a vida dessas mulheres. Roseli é um bom exemplo. De tão tímida, nem conseguia falar com as próprias colegas de turma. Hoje, dá oficinas de bordado. A mais recente foi para mulheres indígenas do Mato Grosso do Sul. O que a gente aprende não pode ficar só com a gente tem que distribuir para as outras pessoas também. O meu trabalho é a minha renda mensal, né? Onde eu já conquistei várias coisas, o curso, a faculdade de pedagogia, e eu não pretendo parar por aqui. As bordadeiras do Jardim Conceição ganharam identidade e uma coleção com a ajuda e a orientação de Renato Imbroise, designer de artesanato que há anos trabalha com comunidades tradicionais e das periferias das grandes cidades. Eu cheguei e achei o bordado muito bom, de muito boa qualidade, e um bordado que elas se capacitaram durante muitos anos, tá? Muitos cursos de bordado tiveram ali. Mas, ao mesmo tempo, elas não tinham gestão nenhuma e não tinham uma coleção, não tinha uma identidade desse grupo. Eu não desenho o produto para elas, eu não bordo, ensino a técnica para elas, mas eu estou ali dirigindo e retirando o máximo de criatividade e de cada uma delas. Isso, para mim, é o máximo. É uma conquista para nós todas, né? Sinto muito orgulho de ser uma bordadeira. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. A gente encerra hoje com uma frase de um dos mais importantes pensadores da atualidade, o filósofo, linguista e ativista político norte-americano Noam Chomsky. Os povos indígenas estão salvando o planeta de um desastre ambiental. São estas comunidades que combatem as empresas estrangeiras que extraem e esvaziam os solos dos recursos naturais latino-americanos. Repórter Eco, até o próximo programa.